Meu povo, hoje vamos com mais um top 5. Hoje vamos então falar sobre 5 contos de terror que me deram medo. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Gente, hoje a gente vai conversar então sobre 5 contos de terror que me deram medo, que me deixaram assim angustiado, que me deram pesadelos, que me deixaram impressionado, esse tipo de coisa. Eu fiz um vídeo aqui há pouco tempo atrás falando então sobre 5 livros que me deram medo. Esse vídeo aqui segue o mesmo exemplo, só que ao invés de eu separar então romances, ficção e tudo mais, eu separei contos. Contos que me deixaram acordado durante a noite, contos que me deram pesadelos, contos que me marcaram a mente, me deixaram encafifado com aquilo, contos que me fizeram, sabe, ficar olhando assim por cima do ombro, me deixou assim incomodado. Isso daí, gente, quando você pega uma história de terror, independente se ela é conto, se ela é romance, se ela é novela, quando você pega uma história de terror e ela consegue causar esse impacto no leitor, gente, eu acho isso aí a melhor coisa, porque isso quer dizer que o autor conseguiu atingir o objetivo dele, que era realmente te dar medo, né? E mais uma vez eu repito, pessoal, tem diferença entre medo e susto. Susto é aquela coisa física, é o boom, né? Que você assusta naquele momento e passa. O medo é aquela coisa mais sensorial, mais psicológica. É aquilo que fica na sua cabeça, é aquilo que te impressiona, é aquilo que te marca. E tem essa grande diferença entre um e outro. Você não vai conseguir susto em livro de terror. Não existe isso, não tem como. O livro é uma coisa que você imagina, que você está lendo ali. Não tem efeito sonoro. O livro, o máximo que ele vai te conseguir fazer é um desconforto, ou, no caso, então, maior, o medo, que é te deixar encafifado com aquilo, que é te deixar acordado durante a noite, que é te deixar, sabe, temeroso e sair no escuro, esse tipo de coisa. E eu separei aqui, então, 5 obras, 5 contos que me fizeram sentir isso, que me deixaram com medo, sabe? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que mostrar pra vocês esse conto aqui. Eu não vou colocar por ordem de mais assustador ou menos assustador. Eu vou colocar simplesmente na ordem que me vier na telha aqui. E eu coloco então o conto Eu Sou o Portal, do Stephen King, presente nessa edição aqui, Sombras da Noite. Essa edição aqui foi lançada pela Objetiva, mas já tem uma edição mais nova lançada pela Suma. Mas eu gosto muito dessa edição aqui. Essa capa é muito bonita, né, gente? Esse rato gigante comendo aqui um esqueleto, muito bonita, né? E esse conto Eu Sou o Portal também tem o nome de Eu Sou o Umbral da Porta. E esse conto, gente, nossa senhora, esse conto, ele foi uma mistura de medo com nojo. Porque a gente vai ter o nosso protagonista, que ele é um astronauta, que ele acabou de voltar de uma viagem interestelar, do espaço, né? Ele voltou de um planeta e tudo mais, só que ele voltou com alguma coisa no corpo dele. Em especial nas mãos, que ele mantém sempre enfaixada. E, gente, é um conto bem curto. E, povo, esse conto me deu uma angústia tão grande com o que tem ali nas mãos dele e tudo mais, e com o final que vai evoluir, o que está nas mãos dele vai evoluir para uma coisa ainda maior. E tem a presença, vocês sabem que eu tenho medo de ET. E aqui tem a presença então de seres de outro mundo. Não fica explícito se são de outras realidades, são de outros planetas. Pode ser um ser cósmico, pode ser um ser extraterrestre, pode ser um monstro inominável, estilo Cthulhu. Mas tem essa presença marcante nesse conto aqui. E aquele desconforto do personagem principal frente àquele problema que está dentro do seu corpo, a coisa que veio com ele do outro mundo. Gente, é um conto muito escabroso. Eu li essa edição faz muito tempo. E esse foi um conto que ficou comigo. Embora eu considere essa Sombras da Noite aqui como a melhor coletânea de contos do King, tem outras muito boas também, mas essa aqui é a melhor dele. Assim, ela é boa do começo ao fim. Se tiver um conto ruim aqui, vai ser muito, gente. Porque é uma coletânea incrível. E esse conto, gente, esse conto me deu medo. Mas me deu medo mesmo. De ficar assim
olhando para o céu de noite e ficar imaginando o que se esconde nessas estrelas que a gente tá vendo por aí e tudo mais. E, sabe, ficar na cabeça mesmo, me deixar perturbado, incomodado mesmo. É um conto muito bom. O próximo conto que eu coloco aqui, então, é do Victor Abdala. Tá nesse livro aqui, Macabramente. E o conto em questão, então, é esse daqui. Disco de Vinil. Eu fiz resenha desse livro também. Eu acho que eu fiz resenha de todos os livros que eu vou mostrar aqui. Esse conto, gente, envolve música. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma coisa muito grande com esse negócio de música. Que, sabe quando envolve esse negócio de Illuminati e satanismo e mensagem subliminar na música e tudo mais? Isso me assusta, esse negócio me dá medo pra caramba. E aqui a gente vai ter um nosso protagonista que ele tá voltando do trabalho pra casa, ele passa num sebo que ele nunca viu antes. Ele compra um disco de vinil nesse sebo. E na capa desse disco tem uma caverna toda sombria e no fundo dessa caverna tem chamas pegando fogo bem ardente assim. Ele nunca viu esse disco, ele gosta muito de disco, ele tem uma coleção gigantesca de disco. Em especial esses discos raros, assim, esses discos que ninguém nunca viu. Ele compra esse bendito desse disco, chega em casa depois de um dia de trabalho estafante, coloca o disco na vitrola dele e resolve escutar o disco. E o que ele começa a escutar ali, a música que ele escuta ali, é perturbadora. Ela é sinistra. Começa com um rock progressivo, aquela coisa bem alternativa. Aí começa a se transformar numa coisa estranha. Ele começa a escutar então uns cantos gregorianos, aqueles corais de igreja gregoriana, aqueles monges cantando. E o negócio começa a ficar macabro. E o negócio começa a ficar pesado. E ele perde a consciência. Aí começam a acontecer coisas estranhas. O disco começa a tocar ao contrário, ele começa a ter umas imagens esquisitas na cabeça, como se fossem alguns inserts assim. E essa música começa a ter efeitos nele. Gente, esse conto é muito bom, esse conto é muito tenso, é um conto muito macabro. Como eu falei pra vocês, esse negócio de música satanista e tudo mais me assusta muito. Esse negócio de mensagem subliminar, esse negócio de tocar a música de trás pra frente e ela ter mensagens escondidas ali e tudo mais, a influência que a música pode causar no ser humano. E esse conto trata justamente sobre isso. É um conto incrível, é um conto com um final chocante, é muito misterioso, você não sabe a origem desse disco, você não sabe a finalidade desse disco. Gente, é muito bom, eu indico demais, em especial essa coletânea aqui do Victor Abdala, que é uma coletânea muito boa. Essa coletânea, quando eu fiz a resenha dela, eu lembro de ter destacado todos os contos, porque são muito bons, não tem um conto ruim aqui. E eu acho que é uma coletânea perfeita, porque ela é curtinha, então você lê rapidinho. Eu gosto de coletânea assim, curta, porque você senta, lê ela e aproveita cada um dos contos. E ela é incrível, e esse conto é estupendo. O próximo conto que eu destaco então é uma história clássica, que é então do M.R. James, desse livro aqui, Assovie que Virei, Histórias de Fantasmas. E o conto que eu destaco então se chama Corações Perdidos. Povo do céu, é uma história de fantasma escabrosa, arrepiante, perturbadora. Vai envolver crianças. Vocês imaginam a partir daí, já é história de fantasma, coloca a criança no meio, o trem fica mais feio ainda, né, gente? A gente vai ter aqui então o nosso protagonista, que é um menininho que acabou de ficar órfão. Então ele vai ser enviado para morar com um primo distante. Esse primo é um senhor muito rico que mora em uma mansão gigantesca no meio do nada. E ele vai ser enviado para lá para morar com esse primo. E acontece que no meio da noite, durante as tempestades e tudo mais, ele começa a ver o fantasma de duas crianças muito sinistras caminhando pela casa. Andando pela casa e tentando se comunicar com ele. E essas crianças são macabras demais. Uma delas tem o peito rasgado assim e o coração faltando e tudo mais. E elas têm as unhas gigantescas, como se fossem garras. E a história vai se sucedendo a partir daí, com essas aparições ficando cada vez mais presentes na vida dele. E um pano de fundo aqui, que eu não vou contar o que é, mas que deixa você embasbacado com o final. Você não esperava isso.
E, gente, que história é essa? Que conto é esse? Esse conto é muito bom. Eu fiz um vídeo especial pra ele no mês do Halloween do ano passado, que eu falei só sobre esse conto. E esse conto tem uma adaptação em episódio de série, para aquela série Ghost Stories for Christmas. É uma série britânica que passa sempre no Natal com histórias de fantasmas. Eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês assistirem esse episódio. Ele é curtinho, deve ter uns 30 minutos só. E o episódio é muito bom. O visual dos fantasmas, você fica arrepiado com aquilo. E esse conto é incrível. E eu indico demais essa coletânea aqui, a Sovi que Virei. Ela foi lançada então pela Penalux. E eu quero muito que a Penalux faça um outro volume com histórias do M.R. James, porque esse cara é maravilhoso. A próxima história que eu coloco aqui então, que eu destaco aqui, é uma história que me deixou assim, tendo pesadelos, pessoal. Essa história me deu pesadelos. E ela se chama então Dor nas Costas. Foi tirada desse livro aqui, Calafrios da Noite, do César Bravo. Gente, mais uma história que envolve ET. Vocês sabem, vocês estão vendo, eu tenho medo desse negócio de ET. Eu gosto muito do assunto, eu tenho diversos livros aqui de ufologia e tudo mais. Mas sabe quando você gosta temendo? Então, eu sou desse jeito. Eu leio sobre isso, eu assisto filmes sobre isso, mas eu tenho medo. Eu tenho medo desse assunto. Por mais que eu goste, eu tenho medo. E essa história vai falar justamente sobre isso. Nós temos o nosso protagonista e ele sente uma dor tremenda nas costas. Ele não sabe o que está acontecendo com as costas dele, ele só sabe que a dor é fisgante, sabe? Daquelas fisgadas, aquela dor forte, aquela dor que ninguém sabe explicar. Ele já foi em médicos, ninguém sabe o que está acontecendo. Ele já procurou diversas alternativas, ninguém sabe o que está acontecendo. Até que um dia um amigo dele sugere e fala: será que isso daí não é um implante alienígena, não? E ele fica com esse negócio na cabeça. Será que não é um implante alienígena? E a história vai se seguir a partir daí, então, com essa obsessão dele por tentar descobrir o que tem nas costas dele. E essa dúvida de ser ou não um implante alienígena. E, gente, o final dessa história você não esperava. Eu esperava tudo menos aquilo que ia acontecer no final. Eu fui lendo. E aquele negócio foi me deixando encapifado. Esse negócio de implante alienígena, chip alienígena, é uma coisa muito recorrente no meio da ufologia. E o César fazer uma história com essa temática me deixou arrepiado, gente. Me deixou... Nossa Senhora! E o final... Nossa, gente! Quem lê sobre ufologia e tem aquela dúvida, né, de eles estão entre nós, eles estão nos vigiando e tudo mais. Gente, é uma história magnífica. O modo como César Bravo escreve, então, o jeito como ele cria a personalidade dos personagens dele. Nossa, é muito bom, o cara é mestre e essa história é incrível. E eu indico muito também essa coletânea aqui, Calafrios da Noite. Essa edição que eu tenho aqui foi imprimida. Eu mandei imprimir com a atualização do César, uma edição só pra mim. Ele não tem em edição física, mas você encontra na Amazon para poder comprar. Então aproveitem, gente. E então, o último conto que eu destaco aqui como um dos contos que me deram medo, esse aqui também me deu pesadelos, foi então Sonhos na Casa da Bruxa, do H.P. Lovecraft. Eu coloquei então essa edição aqui, A Casa das Bruxas, né, que foi lançada pela Francisco Alves na coleção Mestres do Horror da Fantasia, mas você consegue encontrar esse conto assim em diversas coletâneas que você procurar por aí. E, gente, esse conto é muito escabroso. Vai ter aqui então a presença do ocultismo, da bruxaria e de assassinato de crianças. Gente, esse conto é muito sombrio. Você vai lendo ele e desde o começo você sente uma aura pesada no conto. Você sente que tem alguma coisa errada, sabe? A gente tem o nosso protagonista e ele é um estudante, está fazendo faculdade na Universidade Miskatonic. Olhem só, uma universidade recorrente das histórias do Lovecraft. E ele, para poder evitar os custos de uma moradia, ele resolve alugar um quarto nessa pensão bendita que vocês estão vendo aqui na capa. Essa coisa linda aqui. E essa pensão, antigamente, foi uma morada de bruxas. Em especial de uma tal de bruxa Késia. E essa bruxa, dizem que ela fugiu da Inquisição através de passagens para outras dimensões na parede.
E ele fica justo no quarto onde dizem que essa mulher fazia suas magias. E, gente, a história vai em frente em todo aquele clima de pesadelo, porque você não sabe o que está acontecendo na vida real, você não sabe o que é pesadelo, você não sabe o que é alucinação. Você vai ter vislumbres, então, de um rato com a cabeça humana, e ele é um servo leal e devoto dessa bruxa Késia que sumiu nesse hotel. E você vai ter, então, adorações a entidades de outro plano, e demônios, e feitiços, e assassinato de bebês, porque essa bruxa fazia rituais com sangue de bebês. E você vai ter essas alucinações do protagonista. E, gente, é um conto perturbador, é um conto chocante, é um conto até que bastante explícito. Porque você lê uma história clássica, você não espera coisas explícitas, né? Porque o puritanismo do pessoal da década de 1800, do comecinho do século 20, 1900, né, era muito grande, né? O pessoal não colocava coisas muito explícitas. Mas essa história é muito explícita, ela é bem sangrenta, ela é bem corajosa, digamos assim, por mostrar crianças morrendo e tudo mais. E é uma história que me deu pesadelos durante a noite. Eu ficava sonhando com choro de criança, e ficava sonhando com passagens se abrindo na parede e tudo mais. E, gente, é um conto perturbador, viu? É um conto muito perturbador. Eu recomendo demais esse conto, em especial essa edição em si, que é A Casa das Bruxas. Eu gosto muito dessa edição. Ela tem valor nostálgico pra mim. Foi a primeira vez que eu li Lovecraft, foi por aqui. Foi essa edição aqui que eu li a primeira vez Lovecraft. E essa edição é incrível. Se você conseguir encontrar ela em algum sebo da vida aí, compra, porque ela vale muito. Então, meu povo, essas foram as 5 histórias, os 5 contos de terror que mais me deram medo, que me deram pesadelos, que me deram calafrios. Espero que vocês tenham curtido. Só coisa boa aqui. Procurem esses contos, pessoal, porque só tem coisa boa aqui. Deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.